Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor esteja com todos. Eu não quero que você responda, mas eu quero que você pense seriamente em algo que nesses últimos dias, uma notícia, alguma coisa que você ficou sabendo e que deixou você feliz, muito feliz. E que você realmente, de tanta felicidade que você ficou, você começou a contar para os outros dessa bênção que você ficou sabendo, recebeu alguma coisa que aconteceu, que foi revelada para você. Como eu disse, não precisa falar para mim, é para você mesmo. E eu agradeço a todos por estar aqui. Que Deus os abençoe grandemente. E o que eu vou falar é sobre Efésios capítulo 3, versículo 8, e essa alegria que o apóstolo Paulo está manifestando aqui, justamente porque foi revelada alguma coisa e ele ficou sabendo, e a partir dali então extravasou a sua alegria. E olha que ele estava numa situação delicada quando soube de tudo isso, mas a partir daí então seu coração, a sua boca começou a falar, a expressar, a externar tudo aquilo que ele sentia no seu coração de alegria. Efésios capítulo 3, versículo 8. Eu vou ler em seguida, nós estaremos orando. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar os gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele recebeu essa graça. E a maior felicidade dele é essa. Aquilo que realmente ele vai falar, e eu tenho falado no livro de Efésios já, em 2 pregações. Nós falamos na primeira do Efésios 5, 8, que fala exatamente daquilo que você eras trevas, mas agora sois luz, e a indicação do Espírito Santo, andai como filho da luz. Você era treva, agora você é luz, não pode andar de outra forma, andai como filho da luz. Depois nós falamos de Efésios 2, a partir do versículo 15, também mostrando uma alegria do apóstolo Paulo em dizer que agora não há mais separação entre gentios e judeus, então aquela festa e toda a bênção desse evangelho poderoso estar sendo pregado para todos, e todos de igual modo podem receber o evangelho, podem ser salvos. Às vezes às vezes nós recebemos uma informação dessa, não damos tanto valor. Mas quando você entende o que está acontecendo aqui, e que Efésios está relatando desde o início da carta até o final, você vê ele trabalhando para que
Deus seja glorificado naquilo que Deus fez na vida do homem. Então, Deus sendo glorificado naquilo que Ele mesmo fez. Então, é só você, só nós, tomarmos consciência disso e falar isso ou nisso eu posso glorificar a Deus. A mensagem desta noite é insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Senhor, nós te louvamos, agradecemos, Pai querido, por estarmos aqui, agradecemos pela Tua palavra, pedimos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude a compreender tudo que for falado aqui, tudo que está planejado, Senhor Deus, para essa mensagem, que o Senhor nos ajude, tanto no transmitir, também no entender bem a sua palavra. Nós não temos a pretensão de contar tudo o que está escrito aqui, mas queremos tomar uma porção dessa palavra para a edificação da nossa alma, para que nós possamos aprender do Senhor, conhecer um pouco mais desse tão grande amor do Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. A insondáveis riqueza de Cristo. Não é só eu que está acontecendo isso, eu sei que tem bastante gente, mas com esse frio, é um problema sério, né? Então, se os irmãos veem eu tomando água e... Então, pode saber que não é que eu estou fazendo charminho, não. Mas a postura do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, versículo 14, presta atenção no que ele diz aqui. Por esta causa me ponho de joelho perante ou diante do Pai. Por essa causa me ponho de joelho diante do Pai. Irmãos, eu sei que nós, muitas vezes, deveríamos, quando ler a Bíblia e compreender tudo, a igreja deveria se colocar de joelho e falar, olha, diante de Deus, nós nos colocamos de joelho. Porque é tão preciosa as lições que a palavra de Deus nos dá. E eu quero, como ouvi ontem várias vezes, não quero tomar muito tempo, mas eu quero andar por essa carta por um pouco de tempo. Paulo estava todo feliz, todo agradecido, se colocando de joelho por uma causa. E essa causa, para resumir, para os irmãos saberem do que se trata, é claro que ele tinha sido, considerando o menor dos apóstolos, o mínimo era ele considerava assim, olha, são todos os homens fortes, os homens grandes, os homens que andaram com Jesus, estão ali, são os apóstolos. Eu sou o menor deles. Eu sou aquele que realmente anda rastejando atrás. É isso que Paulo está falando. Ele falou o mínimo, o menor, né? Versículo 8, a mim o menor de todos os santos me foi dada esta graça. Deus deu a ele, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Pregar aos gentios, pregar às pessoas que não são judeus, pregar a nós, pregar a mim, a você. O evangelho chegou até nós, porque um dia, pela graça de Deus, esse evangelho foi dado
para a igreja, para aqueles homens, e especialmente para Paulo, começar essa pregação aos gentios. Então, alegria pela revelação que lhe fora dada, pela graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis, incompreensíveis de Cristo. E, em primeiro lugar, aonde essas riquezas? Nas regiões celestiais em Cristo. Paulo começa a falar das regiões celestiais em Cristo, uma notícia da bênção que ele escreveu aos Efésios. Versículo 3 do capítulo 1, ele diz: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Você está correndo atrás de bênçãos? Você vai para a igreja buscar bênçãos? Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. Então é isso que você, olha, começa a pensar nisso. Para aí, eu preciso compreender alguma coisa que até agora não tinha compreendido. Porque se eu tenho todas as bênçãos espirituais, por que corro atrás? Por que ando desesperado? Porque às vezes enfrento algumas situações até humilhantes para alcançar a bênção. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. E essas bênçãos espirituais incluem um evangelho, o evangelho que é o poder de Deus, que é o evangelho que nós estamos aqui em Romanos 1,16 decorando, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o que é Evangelho? Se não, resumindo, é o Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Quando nós falamos da ceia, a ceia é um memorial. E esse memorial é o quê? Uma lembrança de tudo aquilo que para nós significa Cristo e a sua obra na cruz do Calvário. Por isso a seriedade. Por isso é muito sério. Então nós fomos abençoados com o Evangelho. Por que o Evangelho? O Evangelho, o Cristo, a obra de Cristo já foi consumada. Já foi, também já realizou. Não tem mais pendência alguma, sem pendência. Cristo chegou no Pai e disse: Pai, está consumado. O que é isso? O que é estar consumado? Terminou, não tem mais nada para fazer. Não precisa você fazer mais nada para realizar algo que condiz com a sua salvação. Sem pacto, não precisa fazer pacto com ninguém mais.
Sem sacrifício, você não precisa fazer sacrifício, porque Cristo fez todo o sacrifício. Fez o sacrifício suficiente. Suficiente para mover o coração de Deus. Deus estava irado conosco, mas Cristo fez um sacrifício que acalmou a ira de Deus. Foi suficiente. Deus se agradou do sacrifício do filho dele, do amado filho dele, do filho que ele diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Foi satisfeito na cruz. Ora, tem alguém aqui que se equipara com Cristo? Ninguém. Tem alguém que possa fazer algo que Cristo fez? Ninguém. Então, por que ainda nós não, como o apóstolo Paulo diz aqui, por que ainda nós não estamos tão felizes? Felizes porque já foi consumado. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Por que essa alegria não toma conta do meu coração? Por que essa alegria não toma conta do seu coração, a ponto de você falar: eu não preciso, eu sou um salvo em Jesus Cristo, porque nem eu e nem ninguém precisa fazer alguma coisa a mais, porque o meu Cristo foi suficientemente diante do Pai e fez e disse: Pai, está consumado. Quem mais vai se arriscar a dizer qualquer coisa? Quem mais poderá chegar diante de Deus e falar: eu não tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho dúvida na tua palavra, eu não confio plenamente na tua palavra, eu tenho dúvida no poder de Cristo, eu não confio no poder de Cristo, eu tenho dúvida nesse processo, nessa salvação. A única coisa que você pode dizer é chegar diante de Deus e falar: eu nunca confiei no Senhor. Para você dizer que conhece Cristo, conhece a palavra de Deus e não tem certeza da sua salvação, é porque você não conhece. É isso que Paulo está dizendo. Que a salvação está realizada, o crente já está abençoado com todas as bênçãos espirituais, então você precisa só ser melhor cada vez mais, porque o que tinha que fazer, Cristo já fez. Sem pacto, sem sacrifício, porque você não tem nada que você consiga fazer para mover o coração de Deus. Nada. Esses dias eu estava conversando com um rapaz, ele falando de algumas coisas religiosas. Eu falei: peraí, você é evangélico? Frequenta alguma igreja? Ele falou: frequento uma igreja aí. Eu falei: você entendeu, já entendeu tudo? Ele falou: estou frequentando aí, é uma igreja, vou lá, mas eu falei assim: você conhece, tem certeza da tua salvação, por exemplo? Você sabe o que é isso? Tem certeza? Ele falou: não. Aliás, eu perguntei: você é uma pessoa salva? Ele falou: eu sou salvo. Enquanto eu estou fazendo bem, que eu faço muito bem, sabe? Eu faço bem para enquanto eu estou fazendo bem, eu tenho certeza que eu sou salvo. Mas a hora que eu dar uma escorregada aí, fazer umas coisas erradas aí minha salvação já foi. Eu falei: então você está perdido, né? Então você está bem perdido. Porque você vai viver isso até quando?
Eu faço bem, eu faço uma coisa boa aqui, eu sou salvo. Daí eu faço uma coisa ruim e eu sou perdido. Então, você não é, porque o é de Deus é diante de Deus. A obra de Deus é diante de Deus, não é diante dos homens. Nós, é difícil até falar nisso, mas é assim, na cruz, o negócio lá é entre Deus e Jesus. Entre Deus e Jesus. Agora, preste atenção nisso aí, que eu sou meio doido com essas coisas. Eu não fico devendo nada para Deus. Na cruz. E Deus não fica devendo nada para mim. Por quê? Eu não fico devendo nada para Deus porque Jesus, com seu sangue, pagou tudo o que eu devia. Então, eu não fico devendo mais. Eu preciso ter consciência disso, que eu não sou devedor. Eu era devedor até antes do sangue ter me lavado. Depois, os meus pecados, que eram como carmesim, se tornaram branco como a lã. Então, não sou mais devedor. E Deus, que queria me justificar, purificar, queria fazer a obra, enviou seu filho para realizar. Jesus veio e realizou completamente essa obra. Precisa Deus está devendo alguma coisa? Nada, deve nada. Precisa Deus fazer mais alguma coisa para a minha salvação? Não, Ele não deve mais nada. Então, onde está o negócio? O segredo está em Cristo Jesus. Porque Jesus é que foi na cruz, Jesus é que derramou o seu sangue, o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, toda a parte de sacrifício realizado na cruz foi suficiente para cumprir tudo aquilo que Deus manifestou pela graça, o seu amor para conosco quando éramos pecadores. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Diante disso, Jesus, vamos correr diante disso. Nada move o coração de Deus, pois Ele já nos abençoou. Pela fé podemos buscar mudanças. Pela fé nós podemos buscar mudança. Em quem? Em nós mesmos. Pela fé você só pode buscar mudança em você mesmo. Aí é fé. Não buscar mudança em Deus, não buscar mudança no sacrifício de Jesus, nada. Tudo foi perfeito. Tudo está perfeito. Se tem alguém que precisa de mudança, é o meu coração, é o seu coração. É isso que nós devemos buscar. É essa mudança que nós precisamos buscar. É só isso que nos falta. É só isso que eu tenho que correr atrás. Porque tudo foi pela graça dado por Deus. As bênçãos já estão derramadas todas. Então, se você ainda não é um salvo em Jesus Cristo, você está. Como diz assim, você está de bobeira no mundo. Está perdendo teu tempo? Está perdendo, se você ainda não é salvo, se você não tem certeza da sua salvação, você está perdendo o tempo, você está mentindo, porque muitas vezes você fala que crê, porque quem crê
Jesus disse: aquele que crê será salvo. João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Olha, você tem a vida eterna se você crê. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que precisa mais? Deus não deve nada, Jesus já pagou tudo, então você precisa só olhar para você. Se tem alguém devedor, é você, é eu, é nós. Somos nós. Mas o que o rapaz me disse. Mas eu posso pecar. Eu falei, eu também. Até aí, Jesus disse que quem disser que não tem pecado é mentiroso. Foi isso? Mas isso não quer dizer que nós fomos criados em Cristo Jesus, nascido de novo para viver numa vida de pecado, ou pecando. Nós fomos criados, a Bíblia diz que nós passamos a ser nova criatura, ao ponto de nós, quando encontramos com Cristo, como fomos impactados com o amor de Cristo, nós passamos a ser nova criatura, e nessa nova criatura, um novo andar, uma nova maneira de viver. É essa nova maneira, esse novo lugar colocado por graça de Deus, é que eu tenho que ver como que eu estou andando. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. É assim que 1 João 2,6 diz. Se você realmente crê em Cristo, fala que crê em Cristo, deve mostrar isso na sua vida, no seu modo de andar, de viver. Para a gente seguir, segundo ponto, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu, foi Ele, hein? Ele que escolheu você antes da fundação do mundo, para que você fosse salvo. Olha o que está escrito aqui. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, para quê? Para que nosso propósito é ser santo, assim como ele é santo. Ser irrepreensível. Irrepreensível é aquelas pessoas que não vivem sendo repreendido toda hora. Você está pisando na bola aqui, você está... A tua vida, você tem que dar conta. Queira ou você ou não, a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. Cada um de nós. Então nós, antes da fundação do mundo, fomos eleitos para sermos santos. Olha que texto bonito que tem, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Antes, no princípio ele te escolheu. Se você sente algo que você tem desejo de se aproximar de Deus, saiba, você não faz isso simplesmente porque você é bom, porque você
é cheio de misericórdia. Você faz isso pela graça de Deus. O Espírito Santo está te incomodando, está querendo o teu coração completamente, assim como ele fez a obra na cruz lá completa, assim como Deus nos amou completamente, e assim Ele nos quer o nosso coração completo. Deus não quer nada pela metade. Já viu aquela ilustração da pessoa que estava na igreja de cadeirante lá, e o pastor pregando, e a pessoa levantou a mão e falou: pastor, Deus aceita o homem pela metade? É muito conhecida, antiga isso aí. Só eu já devo ter contado mais de 2 vezes. O pastor olhou, viu que ele só tinha metade do corpo, estava numa cadeira de roda. O pastor falou assim: olha, Deus aceita uma pessoa pela metade, desde que ela se entregue completamente, inteira. Mas Deus não aceita uma pessoa inteira se ela quiser oferecer só a metade. Deus não aceita o que você está achando que Deus está aceitando, porque você está dando um pouco do seu coração? Não. Deus não aceita. E nós somos eleitos para sermos santos, irrepreensíveis, andar em amor. Efésios 5:2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Seja imitadores de Deus, faça isso, ande em amor, é isso que Deus quer, mais nada. Deus quer isso. E como isso se torna riquezas insondáveis de Cristo, envolve a nossa certeza da salvação. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Estava aqui, ó. A 30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Irmãos, nós falamos muitas vezes do nosso futuro. Nós esperamos Cristo, nós esperamos o nosso corpo glorioso como Cristo, nós queremos ir para o céu. O que nós muitas vezes esquecemos é que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, e Deus já fez um trabalho em nossa vida, que nós fomos justificados, nós já fomos até glorificados. É isso que diz Romanos 8, versículo 28. Olha o processo que diz: porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, predestinado para serem conforme a imagem de seu Filho,
a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Se nós formos levar ao pé da letra, Deus já nos olha, já nos tem, como Ele é eterno. Ele não faz a conta de hoje, de amanhã, de ontem. Deus é eterno, para Ele tudo é presente. Então a nossa glorificação, para Ele já é presente. Já estamos glorificados pela fé em Cristo Jesus. Por isso que a nossa fé tem que ser genuína. O nosso falar com Deus, o nosso orar com Deus, viver com Deus, tem que ser sincero. Eu não posso brincar com Deus. Porque Deus já está nos vendo completamente. O perdão dos nossos pecados é envolvido com as riquezas da sua graça. Fomos perdoados. Sabe o que é ser perdoado? É ser feliz. É a notícia mais feliz que nós temos. O Salmo 32 diz: feliz o homem que tem os seus pecados perdoados. Perdoados, irmãos. Carregando um fardo de pecado, de repente eu olho pela palavra de Deus, eu compreendo pelo Espírito Santo de Deus que meus pecados são perdoados em Cristo Jesus. Meus pecados foram perdoados. Feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. A nossa justificação, aquilo que era injusto, fomos agora justificados. Como? Pelo sangue de Cristo. Lavado, purificado, justificado. Eu que era sujo, agora passou a ser limpo, não por mérito nenhum, mas por causa da graça de Cristo. E a nossa glorificação foram consumadas no sangue vertido na cruz pelo Senhor Jesus. Cristo foi suficiente em tudo. O sangue de Cristo realmente foi suficiente em tudo. E quando Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito lá, olhando para nós, Ele foi suficiente, Ele me enviou o presente suficiente. Ele enviou Jesus, que era suficiente para ir realizar tudo o que eu não podia fazer. Tudo de Deus, tudo no plano da salvação, tudo é suficiente, tudo chegou para nós suficiente e foi realizado e foi dito ao Pai: Pai, foi suficiente, tudo está suficiente, está suficiente. O que falta, Pai? É Ele que fez todas as coisas. Nada falta. Está entendendo, irmão? Como gentil, imagine, gentil, eles não tinham esse acesso a essa pregação. Não tinha. É como viver numa igreja que chega lá e fala assim: olha, hoje nós vamos fazer um monte de coisa aí, como uma irmã que foi numa igreja aí, chegou lá e falou assim: tem uma festa lá de igreja. Nós fomos lá para ouvir a palavra, para participar, adorar a Deus, um culto normal. Chegou lá, tinha uma festa lá que ninguém sabia o que era. E ela resolveu não voltar mais lá, porque os gentios não podiam, não recebiam nada de Deus. Mas, de repente, o apóstolo Paulo fala assim, recebe essa revelação: agora vocês vão receber. Passar a ser um povo. Eu quero um povo só, entre judeus e gentios, eu quero um povo só. Eu quero uma igreja
uma igreja. E aí eu vou salvar, eu vou fazer tudo, vou ser suficiente em tudo para deixar essa igreja a minha igreja. E é isso. A igreja de Cristo não é só essa que está aqui. Não é só você que está aqui. É tudo que Cristo salvou realmente. E a gente que vive aqui não tem ideia. Esse dia eu vi uns trabalhos que até a igreja do Calvário, em Paraguaçu Paulista, participa de uma programação lá lá fora, na África, não sei onde, esqueci já o lugar. Mas é um trabalho que você vê todo mundo lá louvando a Deus e crente em Jesus Cristo. Você vai em todos os lugares que, esse dia na Copa, viu as pessoas lá reunindo, lá perderam o jogo, reuniram e foram orar. Ainda chamaram quem ganhou deles para orar junto. Crentes em Jesus Cristo. Pessoas que estão ali fazendo a tua parte, mas o coração deles não está ali. O coração deles está inteiro em Cristo Jesus. É muito maior a glória. Romanos 8,18 diz que as aflições desse tempo presente não são para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Tem comparação. Nós estamos perdendo tempo quando nós nos envolvemos com as coisas desse mundo e nós estamos no mundo. Estamos no mundo. Mas se envolver com essas coisas a ponto de perder o foco, perder a bênção de Deus, aí. Fomos alcançados como gentil. Fui alcançado por essa graça pela fé na promessa de Deus. Olha que Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz. Gálatas 3, 8. Nem vou buscar aqui que vai ter. Gálatas capítulo 3, versículo 8. Lê para mim todos juntos. Estou falando que Deus já sabe, Deus já tinha tudo planejado para a tua alma, para a tua vida. Deus te ama tanto que Ele já tinha planejado, e fala ali, ó, desde Abraão o negócio já estava pronto, agora está se cumprindo aquilo que eu prometi. Na Escritura era previsto que Deus justificaria pela fé os gentios. Então, entrega para o apóstolo Paulo essa bênção, essa responsabilidade muito grande, na verdade, mas Paulo diz, a mim foi me dado essa graça de Deus, de pregar o Evangelho. De pregar o Evangelho. Você já sentiu tanta alegria de falar de Cristo para uma pessoa? Já falou? Se você tenta falar de Cristo, se você não fez isso, eu acho que cada um, de alguma maneira, já fez aqui, certamente. Mas se você não fez, tenta fazer isso, olhando para Jesus. Fala assim, isso aqui é Jesus que vai fazer, não sou eu. Mas você vai sair feliz, como se você tivesse recebido uma graça dentro de você. E é isso que acontece. Fala de Jesus, não deixe, nós estamos vivendo num tempo que não podemos mais ficar sem falar de Cristo. Fale de Cristo. Tem um hino do cantor cristão que fala, sabeis falar de Cristo, sabeis falar de todas as coisas. Sabeis falar de todas as coisas. Do futebol, do Neymar, do juiz, tudo, política, de tudo. Mas não sabe falar do Salvador. Já viram esse hino? Sabeis falar de tudo. E é assim que começa. Não sei como termina. As insondáveis riquezas de Cristo, por sua graça,
Ele nos predestinou para si mesmo, foi para Ele. Efésios capítulo 1, versículo 5, diz assim: e nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o desejo do seu coração. Deus desejou isso e pronto. É isso que Deus queria, é isso que Ele fez. Tomar você para Ele. Para Ele. Só para Ele. Estabeleceu um plano de salvação que Ele mesmo iria consumar. Olha, eu vou te salvar, eu vou estabelecer um plano de salvação, mas eu mesmo vou te salvar. Eu mesmo que vou fazer esse plano. Por isso que Jesus lá em João 19:30 fala: Pai, está consumado. E no versículo 7 de Efésios diz, de 1:7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha que maravilha. Perdão dos pecados segundo a riqueza, não segundo o que eu faço. Não, eu não trabalhei na enxada, na foice e não matei ninguém, não fiz nada para ninguém, não busquei, não suei fazendo serviço nenhum, não alcancei isso por mim mesmo, mas pela graça de Deus. Pela graça, pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo e segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. O sangue de Cristo é graça, é a riqueza da sua graça. Tinha razão o apóstolo Paulo estar feliz em trazer esse evangelho até nossos ouvidos. Estabeleceu uma posição de filho por adoção. Filho por adoção, sabe o que quer dizer isso? Nós que não éramos filhos, e eles dizem aos gentios, vocês nem eram povos, nem eram luz, não eram nada. Mas agora, pela graça de Deus, vocês são filhos. Como filho, Deus só tem um filho, que é Jesus Cristo, sim, mas nós somos herdeiros de Deus, cordeiro com Cristo, filho por adoção, adotado por... O dia que partir desse mundo, eu sairei daqui como filho de Deus, você vai sair daqui como filho de Deus, adotado por Jesus Cristo, lá na cruz. Estabelecido por Deus essa posição, Efésios 1:5, e nos predestinou para Ele, para a adoção de filho por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito, consentimento da sua vontade. Terceiro, mostrou para si mesmo, dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus mostrou para Ele mesmo. Olha aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não adianta você buscar atalho, não adianta buscar outra pessoa, outro santo, não adianta. Jesus disse: olha para mim, sou eu. Aliás, o apóstolo Paulo diz, certa vez ele fala: olha para mim. Mas em seguida, ele mostra Cristo. Nem isso Paulo quis que chamasse santo. Olha para mim, mas olha para Cristo. Estou terminando, irmão. Ele também nos revelou o propósito supremo da sua vontade, de convergir ou congregar em Cristo todas as coisas, tantas que estão no céu como as que estão na terra. Versículo 10. E de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as que estão na terra, tudo em todos. Por quê? Porque Deus é o único, Deus é um só, Ele é o grande Salvador, é Deus. Nós vamos chegar no céu e ver um Deus só, que é Jesus, o Senhor, o nosso Senhor.
Nós não vamos chegar lá e encontrar. Tem gente que passa pela cabeça e fala assim, eu quero chegar lá no céu, eu quero ver Jesus, eu quero ver Deus, eu quero ver não sei o quê. Você vai ver Jesus, o único Deus, a Trindade Santa em Cristo Jesus. E é isso que a palavra de Deus fala, Jesus apenas, o único Deus. Ele nos eleva segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, toda a nossa vida, todo o que fazemos, o que somos, tudo é para louvor da glória de Deus. Por isso, não adianta você pensar em fazer, eu quero ser melhor do que o outro, seja para a glória de Deus. Efésios 1, 13 e 14 diz: em quem também vós depois ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Nos salvou pela sua graça, para a sua glória. Ele nos salvou. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça de Deus, o dom de Deus está com você. O apóstolo Paulo pega, sabe, se fosse um futebol, ele tomava a bola, colocava, passava, falava, está contigo. Está com você. Todas as bênçãos espirituais, tudo aquilo que eu falei, a minha alegria de pegar o evangelho, passar para você, Jesus é o Senhor, foi consumada a obra da sua salvação, está com você, não está mais com ninguém, não está nem com o apóstolo Paulo, está com você. O Espírito Santo de Deus usou o apóstolo Paulo para dizer, agora é contigo, agora é com você. Receba Jesus no seu coração, receba hoje. Não saia daqui sem Jesus. As insondáveis riquezas de Cristo mostram um Deus cheio de amor, cheio da misericórdia, cheio da maravilhosa graça, um evangelho que salva aquele que crê e o Espírito Santo que sela a nossa salvação. Tudo para louvor da sua glória. Romanos capítulo 11, versículo 36. Todos juntos? Porque dele e por ele, por mim, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tudo dele, por ele, para ele. A tua vida dele, por ele, para ele. A tua obra dele, por ele, para ele. Não pense, você não é de si mesmo. Dele, por ele, para ele. Que Deus te abençoe, que Deus realmente trabalhe no seu coração. E que essa mensagem fica, pelo menos isso, dele, por ele, para ele. Eu sou dele, por ele, para ele. Pastor Tiago. Deus abençoe, meus irmãos.